paz do Senhor Jesus. Olá, meus queridos e queridas. Voltei, demorei, mas voltei. Eu tava meio conturbado, resolvendo umas coisas. Sabe que um bom servo, várias coisas para resolver. Mas o que importa é que estamos aqui como soldados fiéis, firmes e fortes. E debaixo, né, das bênçãos do Senhor, guardada pelo sangue do Cordeiro, na verdade, porque não tá sendo fácil, irmão, fazer esse propósito, porque o inimigo ele luta, né? A minha luta não é contra o vivo, né? A palavra de Deus já fala isso, né? Que a nossa luta é contra, não é contra o homem, sim contra os principados, né? E é bem isso, e eu tô sentindo isso na pele. E agora eu entendo, né? Eu falei, até comentei com meu marido, agora eu entendo quando um crente fala que está numa luta espiritual, porque não é fácil. Meu bom Jesus, como tá difícil. Mas eu creio na minha vitória, eu já ganhei a minha vitória em nome de Jesus, né? Eu tô debaixo das bênçãos dele, né? Ele, no Salmo 91, ele me garante que ele ordena aos anjos dele, ele dá ordem aos anjos ao meu respeito. Então isso já conforta e me fortalece para que eu possa continuar nessa caminhada. Mas eu vou falar para você, eu sempre falo aqui que a palavra de Deus fala que a porta para a gente passar ela é estreita, né? E eu agradeço a Deus que ela é estreita, porque se ela fosse larga, talvez eu já teria passado de qualquer jeito. E é o que eu sempre falei desde que eu comecei esse propósito. Se for para mim chegar aqui e fazer de qualquer jeito, e ler, e. Não, não é desse jeito. Eu sou uma pessoa muito séria e tô fazendo sério. Isso é muito sério que eu tô fazendo. Então, eu acho que com as coisas de Deus a gente tem que ter não somente temor, a gente tem que ser disciplinado, a gente tem que ter respeito. E muito respeito tenho pelas coisas de Deus, né? Você não respeita seu pai? Não respeita sua mãe? É a mesma coisa. Eu respeito a Deus e eu sento aqui porque eu estou sim debaixo das asas dele, eu estou debaixo da, sabe, da boa vontade dele, né? Porque até aqui ele me sustentou e eu creio que também está sustentando você. Então eu vou fazer uma breve oração, porque hoje a gente vai dar continuidade no livro de Neemias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Está acabando o livro de Neemias. Um livro maravilhoso, cheio de fé, de força, cheio de bom ânimo, de coragem, cheio de força, ele traz muita persuasão, ele traz muito fortalecimento para nossa alma, para o nosso corpo, ele traz muito jejum, oração, a fé, a força, a motivação. Eu acho que Neemias é muito isso, é aquele cara que de verdade está fazendo a grande obra e igual eu falei, eu não posso parar essa obra. Eu comecei, eu vou até o fim, porque eu sou uma serva de excelência. Então hoje eu vou ler o capítulo 10, em nome de Jesus. Eu vou ler o capítulo 10, ele é um capítulo longo, extenso, mas ele é um capítulo interessante, maravilhoso. E na verdade ele é, né, continuidade, lógico, do 9. Então eu vou pegar aqui o último versículo do 9 e aí eu dou continuidade ao 10 para ter uma base, para não ficar, né, meio que disperso. Mas eu venho trazendo junto disso, eu vou já grifando e venho trazendo o meu entendimento. Eu peço encarecidamente que você pegue a sua Bíblia, abra ela,
Me acompanhe nessa jornada, nessa grande obra e vai fazendo a sua reflexão, vai colocando a história dentro da tua vida, como se você estivesse lá participando disso, ou traga ela para dentro da sua vida para ver aonde ela vai encaixar, para que isso se torne sentido, para que você amanhã possa estar falando para alguém que você goste, ou mesmo leve uma palavra para alguém que esteja necessitado dela. Lembrando que a palavra de Deus, ela é o alimento para nossa alma, ela é o nosso sustento diário, ela é o nosso pão diário, né? Jesus, ele é o nosso pão diário. E temos que se alimentar dele todos os dias, como nos alimentamos o nosso corpo, não é verdade? Então, eu glorifico e honro o nome desse Deus que eu sirvo. Eu vou fazer uma breve oração para a gente dar já começo, continuidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, em tudo que tem nela, Pai eterno, Pai amado, me ponho na tua presença nessa noite para bendizer e glorificar o teu santo nome. Pai querido e Pai amado, aqui está a tua palavra. Que o Senhor possa essa noite vir me usar, Senhor, como um jarro, como uma serva sua, para que eu possa levar a tua palavra com sabedoria, entendimento, discernimento do Espírito, que essa palavra possa tocar alguém do outro lado que vai ouvir esse vídeo, que vai ver, que vai ouvir e que vai meditar nessa palavra, que ela possa receber essa palavra, para que ela possa fazer sentido à vida dela. Amado Senhor, que o Senhor possa me proteger, coloca as suas mãos sobre a minha vida, sobre a minha tenda, e eu creio, Senhor, que eu já tenho a vitória e todos que estiverem vendo esse vídeo já está, toma posse da sua vitória no dia de hoje. Em nome de Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém, 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 queridos. Então, bora começar. Nós vamos fazer na Bíblia, o livro de Neemias, o capítulo é o 10, mas eu vou dar uma voltinha lá no capítulo 9, no versículo 38. Lembrando, vou dar uma passadela rapidela aqui, que o livro de Neemias nada mais é que ele é um homem comum, né? Ele é ali um servo que trabalha no reino e ele é um copeiro do rei, aquele copeiro que não é qualquer copeiro, né? Ele é o copeiro do rei, porque ele experimenta todas as comidas e bebidas que o rei vai comer e beber. Então ele é o copeiro e ele acaba voltando para a cidade dele e para reconstruir, né? Reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém que está tudo arrasado, né? E o povo estava cativo, volta de Babilônia, aquilo está destruído, desolado, tudo daquele jeito. E esse Neemias, esse cara de fé, ora, 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 jejua, jejua e vai lá, junta o povo todo e fala: bora fazer essa grande obra. E aparece assim no meio dessa história, desse movimento todo, várias pessoas, como na minha vida e na sua, aparecem os inimigos, né? Aparecem os espias para ali estar futicando da vida dele e para tentar ver o que ele está fazendo para parar essa grande obra, para tramar contra a vida desse homem de Deus. E acontece ali, lógico, que se você voltar lá no primeiro vídeo meu, a gente tem toda essa história mais detalhada. Eu tô dando uma passadela para dar sentido à história, tá? Mas Neemias, para mim, ele não é um copeiro e nem mesmo um construtor. Neemias, para mim, ele é o representante da fé, da honra, do temor, da confiança em Deus, que é isso que a gente tem que ter. E por mais que muitas das vezes a gente dá uma balançada, desacredita, né? Somente quando estamos passando em alguma situação difícil, a gente dá uma balançada, a gente não quer, né? Às vezes você fala, eu tenho fé, mas tem um limite para ter fé, né? Eu sempre falo isso.
a gente tem um pouco de limite na fé. A gente limita a nossa própria fé, né? Você tem fé até a hora que tá acontecendo. A hora que começa a dar ruim, a tua fé já dá uma balançada. É igual receber uma cura, né? Você recebe, tá com fé e recebe a cura. Aí você recebe a cura do negócio, daí só que você fica assim. Será que Jesus me curou mesmo? Ai, meu Deus, será que Jesus me curou? Então você fica meio balançado ali na fé, né? Você coloca um pouco da dúvida, né? E entenda o seguinte, irmão. Não existe dúvida com Deus. Deus é sim, sim e não, não. Não existe dúvida para Deus. Deus não trabalha no meio de dúvida. Toda vez que Deus está no meio do negócio, você vai sentir paz. Pode acreditar nisso. Bora pro vídeo porque está começando mais uma grande obra aqui. Vem comigo e você vai ser uma serva de excelência, um servo de excelência. O nome do subtítulo é Os Nomes dos que Fizeram a Aliança. E eu vou voltar, que nem eu falei no 9, vou ler o 38. E todavia fizemos uma firme aliança, escrevemos e selamos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Glória a Deus por isso. E aí o subtítulo é os nomes do que fizeram a aliança. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Ecalias e Sedequias. E aí ele vem aqui trazendo vários nomes do 1 ao 27, irmão. Ele vem trazendo vários nomes. E desses nomes, ele vem dizendo o seguinte: esses nomes que Neemias vem trazendo dentro desse livro são as pessoas que eles colocaram os seus nomes ali, eles fizeram a aliança com Deus, eles escreveram o nome deles ali, fazendo essa aliança com Deus, né? Eles aprovaram alguns decretos no meio aqui do texto, a gente vai entender isso, essa aliança que eles fazem ali. E aí ele escreve aqui no 28, o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus, os todos que tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram aos seus irmãos, os mais nobres, desde eles conviveram num anátema, num juramento, frisa essa palavra, a que andariam na lei de Deus, glória a Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés. Então a gente já subentende que isso aqui nós estamos falando do Velho Testamento, tá, irmão? Então bora lá. E também de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, os seus juízos e os seus estatutos. Então aqui ele está falando o quê? Que todas essas pessoas, quando a gente lê lá, é muito nomes difíceis de pronunciar até. E esses homens e mulheres, eles colocaram seus nomes nesse livro e aprovaram esse decreto que era a lei lá de Moisés, do Antigo Testamento. Então, tinha algumas leis que eles, tipo, quando eles voltam, eles estavam cativos na Babilônia, eles voltam, muito deles voltam para Jerusalém. E ali, nas portas, como a gente voltou, se não me engano, lá no 8, Esdras abre o livro e prega ali para todo mundo, né, a palavra de Deus, que todos se arrependam, choram ali e eles ficam 3 horas ali se arrependendo, 3 horas louvando e glorificando o nome do Senhor feliz. Então aqui eles fazem um juramento sobre tudo isso, sobre tudo aquilo que trouxe ali dentro daquele livro, para que eles possam continuar esse caminho, né?
e levar para os filhos e filhas, para os netos, aqueles todos que vêm. Então aqui ele fala sobre uma aliança com Deus. E o que seria essa aliança? Essa aliança nada mais é que como, por exemplo, quando a gente casa. Quando a gente casa, a gente faz uma aliança com o marido. É a mesma coisa. Então esse povo fez uma aliança com Deus. E aí, vamos pro 30? E os que dariam as nossas filhas aos povos, ó, e que não daríamos nossas filhas. O que foi esses os estatutos que esses povos deram um carimbaço lá e falou: eu aprovo, eu vou pegar isso e eu vou levar isso a sério. Aqui, no capítulo 30, ele vem dizendo aqui o que estava escrito nesse livro, nesse decreto, nesse estatuto. E ele fala aqui: e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. E que, trazendo os povos da terra no dia do sábado, qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, frisa isso. Nem no dia santificado, no 7º ano, deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Então vamos lá, no 30, ele fala aqui o seguinte, que eles não iam deixar os filhos e filhas deles casar com outros povos. Tinha que ser só com aquele povo ali. Todo mundo ali de dentro ali de Jerusalém. Para quê? Para que as pessoas pudessem simplesmente ser fiel a esse Deus, a esse Senhor, né? O nosso Deus. Por quê? Porque se o povo saísse casando com outro povo, que é igual hoje, cada um ia ter um Deus, cada um tem uma crença, cada um tem uma religião. E para que isso não se misturasse, não virasse uma bagunça, e a gente se apartasse, né, se afastasse de Deus e fosse lá crer em outro Deus, eles colocaram esse decreto, que eles não iam se misturar, né? Esse povo não ia ser misturado. Um outro decreto aqui, ele fala, ó, e que trazemos os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer grão que venderam, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e nem no 7º dia deixamos descansar a terra. E perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Então aqui, nesse versículo, ele está falando sobre o sábado. O sábado é uma polêmica, né? Porque hoje ninguém respeita nenhum dia, nem a tarde, nem a noite, nem nada. Todo dia é dia, somente se o povo quer trabalhar, todo dia é dia. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem dia de nada. Todo mundo trabalha. Não é verdade? Antigamente você falava que na sexta-feira santa você não podia nem... Da semana você já começava. Eu me lembro que a minha mãe contava, e até mesmo teve uma época que ela nem deixava. Já fazia comida na quinta-feira, a gente não varria a casa, não lavava a louça, não fazia nada. Porque era uma sexta-feira santa, era um dia que você tinha que estar ali, né? Em comunhão. Você só comia, não podia fazer nada. E hoje não. Hoje, no dia de sexta-feira santa, a gente faz churrasco, né? Então fica bem difícil. Mas aqui eles falam sobre o sábado. O sábado no Antigo Testamento, a gente sabe que a nossa semana, Deus fez o mundo em 7 dias. O 7º ele descansa. Então, por isso, o 7, ele é o símbolo, o 7, ele representa, se eu não estou enganada, as maravilhas, né, as bênçãos de Deus, se eu não estou enganada. Se alguém souber, marca aí. Deus descansa no 7º dia. Então, o que seria isso? Ele trabalhou segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado ele descansa. Então, sábado é o 7º dia. O primeiro dia da semana, como a gente acha que é na segunda-feira, não é no domingo. Então, ele fala aqui, no Antigo Testamento, o sábado, na lei de Moisés, era guardado.
Eram os dias que você levantava holocausto a Deus, que você jejuava, que você confraternizava com a família. Era onde você sentava na mesa, que os pais conversavam, falava de Deus e sabe, fazia toda aquela coisa mais família. Você não ficava trabalhando, você não ficava fazendo milhões de N coisas, mas não tinha tempo para Deus. Essa é a verdade. E eles guardavam esse dia para Deus. Quando a gente pula lá para o Novo Testamento, Jesus já vem com uma nova. Eu ia falar, né, que eu falei, eu tenho muito temor a Deus. Então, assim, às vezes se eu soltar alguma coisa de diferente, porque a gente é humano, né? Mas eu ia falar que Jesus já vem com uma nova pegada, porque quando Jesus entra na história, ele faz um dos milagres de Jesus é curar no sábado. Olha isso. Jesus é o gente. Jesus é o homem da mão furada. Ele vem e cura no sábado. E todos falam, oh, né? Mas como assim você está curando no sábado? Como assim você está expulsando o demônio no sábado? E aí ele vem, mas isso a gente vai ver lá na frente. Então ele vem trazendo isso e dizendo, olha, o sábado é o sétimo dia, sim, mas não é que a gente deve sair fazendo horrores. É lógico que se você puder descansar, legal para você. Mas sim, no sábado a gente vive, a gente tem vida no sábado, né? E a gente tem que sim tirar o tempo para Deus, mas a gente pode fazer outras coisas, porque Jesus vem trazendo isso, dizendo: olha, então eu não posso curar no sábado. Se a mulher estiver morrendo, a pessoa estiver morrendo, ela vai morrer porque hoje é sábado, eu não posso curar, né? Então, Jesus vem trazendo isso. Só que lá no Antigo Testamento, a gente entende que na lei de Moisés, quando Deus fala lá com Moisés, ele fala: guarda o sábado para mim. E é isso que esse povo aqui também assina nesse decreto, né? E mais um. E aqui ele escreve aqui, ó, no versículo 32. Também sobre pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas, para sacrifícios pelo pecado, para reconciliar Israel e toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sorte entre sacerdotes, levitas e o povo acerca da oferta, grava isso, de lenha que se havia trazendo à casa do nosso Deus, segundo as casas dos nossos pais, a tempos determinados de ano a ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, como está escrito na lei. Então, vamos explicar aqui. Aqui, nada mais é que mais um decreto lindo, maravilhoso, que a gente foge o tempo inteirinho e tem polêmica em cima de polêmica. Por quê? Aqui nada mais ele está falando sobre dízimos e ofertas. É, irmão. Falou de dízimo, a gente foge, né? Imagina eu, dar 10%, jamais. Não, mas eu não tô ajudando, eu tô fazendo comprar uma cesta básica ali pro irmão. Não. A palavra de Deus, ela é lá e é agora. E no Velho, né, no Antigo Testamento, ela deixa bem clara sobre dízimos e ofertas, mas no Novo também ela traz isso com Paulo. Então, aqui nada mais é que Neemias, ele diz aqui que vai ser dividido sim, uma parte de tudo, para dar continuidade, dar de oferta dentro do templo, para que possa serem pago toda a estrutura, tudo que é necessário para a casa de Deus, para ser pago sim as festas que são feitas dentro da casa de Deus, né? O que tem muito hoje
nas igrejas e são pagos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Além da gente, né, falar, mas eu tô ajudando, eu tô isso, tô aquilo. Mas é a mesma coisa. Então, assim, aqui fala, né, aqui ó, segundo as casas de nosso pai, há tempos determinado de ano em ano para se queimar sobre o altar o nosso Deus. Aqui até a lenha tinha, de ano em ano, o povo tinha que levar um tanto de lenha lá e ofertar, acender e queimar lá dentro. Tanto quanto comida, quanto colheita, quanto bebida, quanto dinheiro, quanto. Ele fala aqui que a gente tem que pegar uma parte disso para de ciclo em ciclo, uma terça parte. E ele deixa claro aqui, ó. A cada ano, a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus. Então, ele fala aqui. Então, o povo estava dizendo: eu vou fazer isso. Então, na hora da gente fazer a parte dos dízimos e oferta, da gente pegar lá os propósitos para ajudar a igreja, não ajuda com o coração aberto, ajuda com vontade, com felicidade, ajuda porque você quer ajudar, ajuda não pensando, ai, eu tô fazendo isso, ou eu tô louco porque eu tô dando esse dinheiro, ou porque o pastor vai gastar o dinheiro. Não, irmão, não pensa nisso não. O que o pastor vai fazer com o dinheiro, ou o ministério vai fazer com o dinheiro, ele vai, pode ter certeza que Deus está vendo. Não faz parte nossa. A nossa parte é fazer isso. É ajudar. Ah, não pode dar a terça parte, não pode dar 10%. Mas oferte com a quantidade que você puder dar. Até porque Deus está vendo. Se você pode dar 10 centavos, você pode dar 10 reais, você pode dar R$ 1.000, você pode dar 10 mil reais. Deus está vendo. Não vai ser eu, não vai ser o ministério que vai cobrar, não vai ser ninguém. É a sua própria consciência com o tempo que vai dizer para você. Então, aqui ele fala muito e deixa muito claro isso dentro desse estatuto. E aí ele segue dizendo assim no 35, que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias dos frutos das nossas árvores, de ano em ano à casa do Senhor. Tá vendo como é lindo? Ele fala aqui que estava escrito lá também, que todos iam trazer os frutos, colheita, pães, tudo que tivesse lá. E aí ele fala aqui, os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei. Até os animais eles iam levar. Também os primogênitos do nosso gado, nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus. Os sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alcançadas, glória a Deus, aleluia, Jesus. O fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos para os sacerdotes nos depósitos da casa do nosso Deus. Olha isso. Os dízimos da nossa terra, os levitas e os que eles tomariam os dízimos de todas as cidades e da nossa lavoura. Então aqui fica bem claro sobre o dízimo, sobre o que eu falei, que eles levavam tanto uma parte dos animais, quer dizer, o melhor animal, tá? Não era aquele animal velho, cambeta, não. Aquele que já não serve para mais nada, não. Era o melhor novilho, o melhor gado, sabe? O melhor para Deus, a gente tem que levar o melhor. Você vai na igreja, você tem que ir de chinelo na igreja. Não, não. Se você fosse no baile, você não ia de chinelo. Você vai? Você vai no hospital de chinelo? Não vai. Você não vai no passeio, num passeio bem legal com a família. No domingo, você vai de chinelo? Não vai, irmão. Você não vai lá no restaurante de chinelo. Você não vai na pizzaria de chinelo. Com a camiseta manchada, né? Com a saia rasgada, né? Com o cabelo tudo. Se bem que o meu não tá aquelas coisas, né? Mas com o cabelo tudo. Não, irmão. Dá uma lavadinha, não. Então, para Deus é o nosso melhor. E Deus sabe até onde você pode oferecer o melhor para Ele. Não acha que Deus não sabe.
Você acha que Deus está lá em cima, lá, ou no seu sofá da sala, olhando e falando, nossa, mas você vai na casa da minha casa hoje, desse jeito? Malemar, você tomou banho hoje. Se fosse para ir num jantar, você já tinha visto até um salto. Nem a dor na perna você tinha mais. Então, não é só no dia de festa. Para Deus, pensa nisso, grava isso. É o melhor. Eu sei que você vai estar cansado. Não é fácil fazer a obra de Deus. Mas se você se propôs a fazer uma grande obra, pede ajuda para Deus e siga fazendo. Não desanima porque você chegou cansado do serviço, não desanima porque o irmão falou uma palavra que você não gostou, não desanima porque você teve uma afronta. Hoje eu ia começar a fazer ler esse livro, eram umas 7 horas. Toda hora que eu abria, caía a energia da minha casa. Você acredita? Agora que deu uma apaziguada. E não tá chovendo. Quase que eu desanimei. Aí meu marido falou, ih, desse jeito você não vai conseguir. Eu falei, mas eu vou. Mas hoje eu vou. Então, eu acho que a gente tem que ser igual Neemias, persistente. Muito persistente. E bora continuar aqui. Eu vou no 38 e é o 38 e o 39, que ele fala assim: e também o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os recebestes os dízimos, e os que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus e de nosso tesouro. Aqui ele fala do dízimo dos dízimos. O dízimo dos dízimos nada mais é que... Eu vou dar um exemplo, tá? Meu entendimento, tá, irmão? Eu vou na casa de Deus e dou o dízimo. O pastor, ele vai receber esse dízimo. E ele não deixa de ser homem. O que ele tem que fazer? Dar o dízimo, ofertar. O padre, ele recebe um salário da igreja, certo? O que ele tem que fazer? Pelo menos é o correto, né? Não é só o padre, todos. Ele também tem que dizimar na casa do Senhor. Então, esse é o dízimo dos dízimos. É você receber e também dar. Então, ele fala sobre isso. Levar o dízimo dos dízimos na casa do nosso Deus. Aos depósitos da casa do tesouro. Para ser guardado e ser usado nisso que eu já tinha falado lá. Porque aquelas câmeras dos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão e do mosto do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram. Você tá vendo, né? Os porteiros e os cantores, dessa maneira não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então ele fala aqui que os levitas, os sacerdotes, aqueles que estão ministrando no altar, todos eles, por mais que recebam dízimos, eles também têm que ofertar. Por quê? Para que os depósitos não desvaziem nunca, para que sempre seja constante os valores, os dízimos dentro da casa de Deus, para que a casa de Deus esteja com a porta aberta todas as vezes que você precisar, para que a casa de Deus tenha um copinho para você tomar água, para que a casa de Deus seja papel higiênico, para que a casa de Deus tenha desinfetante para limpar o chão, para que a casa de Deus possa fazer uma cesta básica quando o irmão precisar. Então, o que Neemias traz nesse livro aqui, no capítulo 10, é sobre a aliança que o povo fez e os decretos escritos nesse livro, e eles carimbaram dizendo, vamos cumprir isso. E não vamos deixar a lei de Moisés morrer. Então, eles colocam os 3 principais decretos ali, explicam para o povo, Neemias ali explica para o povo o que vai se acontecer, e todos falam, beleza, ok, bora lá, todo mundo, vamos fazer isso. E acontece que todos aceitam e Neemias continua, né?
fazendo. Na verdade, ele já está quase ali terminando essa reforma dessa cidade, desses portões, né? Então, ele continua ali. E agora a gente vai ver no capítulo 11 o repovoamento das cidades, né? Então aí, mas fica para um outro vídeo, senão vai ficar muito grande esse. Mas o que esse capítulo traz para mim, ele é isso. É aliança, né? Quando a gente, que eu falei no começo, Deus é assim, sim e não, não. Não pode, está na palavra de Deus, sair água salgada da mesma fonte que sai a água doce. Então, quando a gente faz uma aliança com Deus, é uma aliança com Deus. Você não faz uma aliança com Deus e desonra isso, né? Porque Deus não está só dentro da igreja. Deus é aquele que vai estar com você a todo momento. Deus é onisciente, ele vai estar com você. Então ele vai saber, olha, essa aí é crente mesmo. Essa aí, eu não sei se é muito crente, não. Ninguém tá proibindo ninguém de nada aqui. Eu mesmo. Então mesmo, às vezes até penso que tem muitas pessoas que não são crentes, tem mais fé. Então a palavra que fica hoje no livro de Neemias é que é um homem que vem fazendo uma grande obra, mas também com o coração puro e firme nas promessas do Senhor, mas firme naquilo também que ele não só se propôs a fazer, como ele firmou ali com Deus. Então, assim, o que eu trago para você é prometeu, cumpra. Por isso eu tô aqui hoje. É um propósito, eu tô cumprindo. Não é porque eu virei youtuber. Quem sabe um dia, né? Mas não é ainda hoje. Mas pensa na sua vida, pensa em você. Se hoje você tivesse que escrever melhor, faz assim. Pega um caderno, uma folha, um livro, uma caneta, escreve. Escreve. Escreve o que você quer firmar com Deus. Fazer um pacto ali com Deus. Tá com Deus. Quando for o ano que vem, meados de novembro, dezembro, você pega e veja daquilo que você continua fazendo, cumprindo, se é correto, né? Glória a Deus por isso. Se não for, tá na hora de parar. E se vale a pena continuar. São alguns. Eu todo ano, quando vai mudar o ano, eu converso muito com Deus e falo para Deus: Deus, esse ano eu vou mudar tal coisa na minha vida. E eu tento cumprir isso. Então, da mesma forma que esse povo tentou cumprir, eu falo para você também: tenta mudar algo. Muda ciclos, como diz a palavra de Deus aqui. Um novo ciclo. Então, o meu desejo para você é. Eu não sei a situação que você está vivendo no dia de hoje. Pode ser na sua saúde, pode ser uma providência de Deus, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser que você está com algo que você não pode contar para ninguém. Lembrando que você pode contar para Deus. Pode ser algo que está te afligindo, pode ser algo que está te atormentando. Pode ser que você está me vendo, mas está com fome. Então eu falo para você essa noite. Firma com Deus algo. Que Ele vai te dar a resposta, Ele vai entrar com providência na sua casa. Eu não sei o que você está passando, mas creia, tenha fé, persevera, porque Ele vai entrar com justiça, Ele vai entrar com bonança, Ele vai entrar com providência, Ele vai entrar com a cura hoje dentro da sua vida. Se você crê nele. É o que eu desejo para você, eu profetizo na sua vida no dia de hoje. Creia nessa força que Deus nesse momento coloca em você.
Puxa do seu eu essa força. Guarda na tábua do teu coração. Como Moisés escreveu. E eu vou mais além. Davi era o segundo coração de Deus. E você também é. Então, clama a Ele, confia, creia, que o resto Ele vai fazer. Só descansa. Fica com essa palavra, que você continue sendo uma pessoa de fé, continue lendo comigo. Muito obrigada por me escutar, por estar aqui comigo. Eu vou fazer uma oração rápida para a gente terminar. E feliz, porque eu já estou no 10. Glória a Deus, aleluia por isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra em tudo que nela tem, Pai eterno, Pai amado, já agradeço por essa palavra que o Senhor nos deu hoje, nos deu entendimento e discernimento dela. Obrigada, Senhor, por ter falado conosco essa noite. Obrigada, Deus querido e Deus amado, porque o Senhor vem nos colocando a cada dia mais um tijolinho na nossa obra. Ah, amado Senhor, que tudo vê e tudo sabes em cima dessa terra, que o Senhor possa nos instruir e nos colocar caminho para que não possamos olhar para a direita e para a esquerda. Que o Senhor seja a nossa força, a nossa rocha, o cimento para continuarmos essa obra. Que o Senhor venha nos proteger todos os dias. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém, amém, amém. E que você possa continuar essa obra comigo e que você continue sendo um servo de excelência. Glória a Deus por isso. Até mais.